Uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de civilizações que não estão no plano físico e que podem não ser evoluídas. Nós não tratamos das civilizações não evoluídas. Elas existem no lado interno da Terra, assim como existem na superfície da Terra. Mas nós não nos ocupamos de civilizações que não são evoluídas. Existem sim, inclusive, seres prisioneiros na parte interna da Terra, prisioneiros dentro de cristais. Há, por exemplo, um ser prisioneiro do folclore que ficou agindo indevidamente e nós não tratamos desses assuntos. Nós tratamos só das coisas positivas, das coisas evolutivas. E, paralelamente, trabalhamos com oração, com transmutação. Então, quando nós estamos todos trabalhando com oração, oração desinteressada, oração ofertada para aquilo que for necessário, nós estamos indiretamente cuidando de tudo isto, sem estarmos reforçando a existência destas coisas. Agora, nós estarmos cuidando de seres prisioneiros, por exemplo, em cristais, ou estarmos cuidando de seres involuídos, há grupos específicos para esse trabalho. Há grupos específicos que existem só para fazer este trabalho. Inclusive Cthulhu, que é um dos nossos regentes, inclusive Cthulhu, com uma outra veste sua, Cthulhu se apresenta como Ramatiz, é o mesmo ser, a mesma entidade. E como Ramatiz, cuida destas coisas. De forma que cada coisa no seu lugar, compreende? Isto dizem os próprios instrutores, cada coisa no seu lugar. E Cthulhu aqui não vai cuidar disto. Ele vai cuidar como Ramatiz, lá nos grupos que cuidam com Ramatiz, tá certo? Então, cada coisa no seu lugar, cada coisa tem a sua hora e cada coisa tem o seu lugar. E a pessoa pergunta, como ter mais consciência das portas que abrimos às forças involutivas? Um assunto que foi tratado ontem. Porque ela acha que não está muito segura do que ela está fazendo. Então você pense mais nos seres de luz. Você coloque o seu pensamento nos seres de luz. E uma pessoa está perguntando se quando há filhos gêmeos, se são 2 anjos. É um anjo para cada indivíduo. Se eles nascem sozinhos ou se nascem em grupos, é um anjo para cada um. E por que muitas pessoas bocejam durante as orações? É porque elas estão com a energia muito lenta. Elas ralentaram a própria energia. Porque descuidaram muito de certas coisas, não fizeram as coisas que tinham que fazer no momento exato, foram descuidadas, então ficaram lentas. E aí bocejam, adormecem na hora que deviam estar bem despertas. Falta de concentração. Então nós temos que saber disto bem claramente para tomarmos uma atitude conosco. Então se eu bocejo, é porque eu não estou concentrada, ou porque a minha energia está muito lenta. Então eu tenho que ver o que eu penso, o que eu sinto, o que eu como, o que eu me alimento. Se eu estou tomando água suficiente, porque muita gente esquece de tomar água. E a água é uma entidade, e nós precisamos de água. A água é símbolo de purificação, a água é símbolo de limpeza. Então, muita gente pode bocejar muito porque não toma muita água. Agora, de outro ponto de vista, é porque ela não está concentrada. Às vezes, diz uma pessoa, acontece uma dor rápida no meu coração e eu sei que não sofro de doenças cardíacas. Então, quando nós, como ego, nos fechamos para algum assunto, quem paga é o coração. Aí dá aquele aperto no coração, ou dá aquela dor rápida no coração. O coração é que paga. Porque o coração não foi criado para ficar fechado.
coração foi criado para se abrir. E quando o ego se fecha, quando o ego reage, vocês sabem o que é o ego, né? O ego é a mente, as emoções e o corpo físico. Quando o ego reage, quando o ego se fecha, o coração aperta. Então, deixe seu coração em paz. Se você não tem doenças cardíacas, como diz, se você já fez eletrocardiograma, ou se você já sonhou que o seu coração está bem, então não cuide disso. Cuide do teu ego, de você como ego. E se trate de abrir, porque nós não sabemos quase tudo. E certas coisas para o ego é um pouco difícil saber. Para o ego, às vezes, é difícil entrar em contato com certas coisas. E nós temos que dizer para o ego, paciência, é o que eu posso te dar agora. Os egos infantis precisam de paciência. E uma pessoa está muito preocupada porque ela gosta de ver filmes de guerra. E ela gostaria de não gostar. Não, sabe, são pontos importantes que parece brincadeira, mas não é não. Quem gosta de ver filme de guerra ou quem se diverte com violência são pessoas que têm muitos resíduos de violência no seu subconsciente. Então, se você consegue, primeiro se consegue ver a televisão e ainda mais na televisão ver filme de guerra, você precisa ver o que você tem no seu subconsciente de violência para transmutar. Precisa transmutar a violência, que não é consciente, porque se fosse consciente, você estaria cuidando. Então ore, ore, ore. Tem mantras, e você vai trabalhar a violência entrando em contato com algo que não é violento, entrando em contato com algo que trabalha ocultamente em você, muito suavemente. Vá procurar os mantras. Agora, se você não desligar a TV, aí não adianta estar lidando com mantras assim tanto. E agora uma pessoa está perguntando, os animais domésticos que tenho ainda são alimentados com carne. Como lidar karmicamente com isto? Bem, há animais domésticos que nós podemos auxiliá-los a irem abandonando a carne dos seus semelhantes, dos seus irmãos menores. Então há animais que estão no ponto de fazer isto. É como as pessoas. Por que as pessoas não são vegetarianas? Porque elas ainda não estão no ponto. Elas ainda precisam de alimento animal, porque o lado animal delas ainda está muito forte. Então elas não podem ser vegetarianas, por enquanto. Agora, um animal também pode não poder dispensar a proteína animal. Então você vê se é o caso de começar a balancear a dieta dele. Comece a balancear, comece a misturar com outras coisas, comece a prepará-lo, comece a cuidar dele com muito amor, não com imposição, com receitas, com amor. E aí você vai vendo se consegue ir transmutando isto. Agora, o que ela quer saber mesmo é como é que ela faz para se livrar das más vibrações da carne que ela tem que preparar para os animais. Tem que preparar osso, preparar isso tudo. Sim, você tem um processo de transmutação. Tenha fé no seu processo de transmutação e enquanto você tiver que cozinhar, preparar, moer carne para os seus animais, você tenha fé que os seus corpos vão transmutar isto. Agora, não transmutar só os seus corpos. Tenha fé que aquilo vai transmutar também o animal. Vai transmutar também o que está acontecendo com o animal. Tudo é uma questão de servir. Tudo é uma questão de amar e de servir. Mas nós temos um conceito muito esquisito de amar e temos um conceito não completo de servir. Tanto assim que há pessoas que servem só quando elas querem. E servem só quando elas estão de acordo com aquilo que vão fazer. Não servem incondicionalmente. Não servem incondicionalmente. Então nós temos que ver como estamos servindo. Se estamos servindo ou se estamos servindo. Uma pessoa faz oração regularmente e ela, às vezes, muito espontaneamente, usa o símbolo da cruz cristã
para fazer as suas orações. E às vezes, espontaneamente, ela usa a cruz dos 4 braços iguais. E ela está preocupada com isto. Quando a gente tem uma coisa desta, a primeira coisa a eliminar é a preocupação. Não tem que estar preocupado com coisa alguma. Você tem que esclarecer sobre isto. Não precisa ficar preocupado. O fato de você ficar preocupada não vai ajudar na solução. Não vai resolver nada. Tem pessoas que ficam muito preocupadas. Isso não vai resolver nada, porque a preocupação não vai mudar coisa alguma. Ela vai ficar mais debilitada, mais desvitalizada. E a coisa vai continuar como está, porque preocupação não resolve. Então, a cruz cristã, esta que tem um braço vertical e que tem um braço horizontal mais curto, esta cruz simboliza nós estarmos numa condição ou numa situação de canalizarmos as energias do alto e trazê-las até embaixo. Em outras palavras, nós estamos, com a cruz cristã, fazendo um exercício de trazer a energia do céu e entregá-la à terra. Isto é o braço vertical. E o braço horizontal representa, simboliza, quando você traz a energia do alto e entrega à terra, você também a distribui em horizontal. E os braços são iguais para os dois lados, porque você a distribui incondicionalmente. O movimento é este, é você doar. Então, o trabalho na cruz cristã, quem está nesta situação, ou melhor, quem está crucificado, está trazendo a energia do alto, doando à terra e distribuindo em horizontal. E por que o braço está naquela altura, o braço horizontal? Porque aquela altura corresponde ao nosso centro cardíaco. Então, se a gente vê a nossa altura, representa o braço vertical. E isto aqui, horizontal. O centro cardíaco está neste ponto. Porque o coração deve estar empenhado nisto. O coração deve estar vivendo isto. Enfim, para nós estarmos crucificados evolutivamente, positivamente e conscientemente, nós precisamos do coração. É só o coração que entende destas coisas. É só o coração que compreende estas coisas. Vamos agora ver a cruz de 4 braços iguais. Essa que vocês têm impressa nos vidros da casa de Mahindra. Os braços hoje são iguais, porque nós temos que servir aos 4 reinos da natureza da mesma forma e com a mesma intensidade. Então, cada braço significa o serviço a um reino da natureza, mineral, vegetal, animal e humano. Tendo como fonte de energia o centro do próprio ser. Por isso que os braços saem assim, ali também tem um centro. Aquele é o centro aonde você vai buscar energia. Quem frequenta a casa de Mahindra é lembrado disso, porque chega ali e já vê isto tudo desenhado nos vidros das janelas. Então, isso está ali para que a gente, mais uma vez, se lembre disso. Se lembre disso. E por que está ali e não está em todas as paredes? Primeiro, para não desvitalizar o símbolo. Porque se ele vira uma coisa comum, está desvitalizado. Nós não o vemos mais. Mas quando vamos à casa de Mahindra, nós estamos empenhados em alguma coisa, senão não iríamos até lá. Então lá é um lugar e uma situação na qual é bom sermos lembrados disso. Porque aí refazemos os nossos votos de servir. E é o que Mahindra nos propõe. Porque Mahindra representa para nós o feminino da divindade. Então, se é o feminino da divindade, Mahindra está assumindo tudo. E nós, vendo aquela cruz, assumimos um pouquinho. Assumimos pelo menos o serviço aos reinos. Então, por isto que aquilo está lá. A pessoa pergunta, Jesus passou pela evolução humana como todas as pessoas ou ele tem uma origem diferente? Bem, nós estamos buscando ter algo a falar com mais detalhes e com melhor energia a respeito da evolução
a nós representada por aquele ser Jesus. Aquilo é uma evolução. No livro De Belém ao Calvário, um livro que Alice Bailey escreveu com muito amor. Alice Bailey escreveu como estava cheia de dores físicas. Ela sofria muito de dores físicas. E em vez de ficar como nós, se lamentando, ela escrevia. E escreveu De Belém ao Calvário. Porque ela tinha energia para escrever sobre Belém do Calvário. Porque ela estava toda dolorida. Então escreveu De Belém ao Calvário, sem falar nisso no livro, hein? Que isso não interessa a nenhum de nós. Escreveu De Belém ao Calvário. E segundo De Belém ao Calvário, tudo aquilo que Jesus viveu foram etapas que representavam expansões de consciência. Então tudo que ele viveu, que está na biografia, foram etapas que ele viveu numa só vida, para fazer a sua síntese, para depois ressuscitar. Ressuscitar não é o que nós pensamos, não. Mas ele, para ressurgir, ele teve que fazer a síntese de todas as expansões de consciência. Então aquilo é a vida dele, até a crucificação, que é uma expansão de consciência que nós todos temos que fazer. Todos nós temos que ficar crucificados. Vocês ouviram, não é? Há poucos momentos atrás. Crucificação é uma expansão de consciência que cabe a nós todos, no final das nossas expansões aqui na Terra. Então, ele foi passando por várias expansões de consciência e continua. Tanto assim que quando ele, como Jesus, saiu do corpo, depois foi chamado de Samana. Por que trocaram o nome? Não é mais Jesus? O que foi? É sinal que mesmo depois de fazer todas as expansões que nos cabem fazer, como seres humanos, que nos cabe fazer, ele saiu do corpo, porque aí o corpo já não podia mais acompanhar certas coisas, e foi fazer outras expansões de consciência fora do corpo. Eventualmente, não no esquema terrestre, em outros esquemas. E hoje, quando nós encontramos aquilo que foi Jesus, temos Samana na nossa frente. Então, isto é Jesus e Samana. Isto é, Jesus é uma etapa daquela existência, daquela vida, ou daquela energia, ou daquela entidade. E Samana é outra etapa. Um bom exemplo para nós todos. Que teríamos que ser como ele foi, segundo as palavras dele. Ele não disse, todos vocês têm que fazer isto. Nós somos um com o único. Todos nós somos um. O que estamos esperando, não? O que nós estamos esperando para sair deste degredo que é a situação humana? Isto é um degredo. Nós estamos degradados aqui. O que nós estamos esperando para assumir o nosso potencial? Para assumir a nossa essência? O que nós estamos esperando para ressuscitar? Ressuscitar desta tumba, que é esta condição de nem reconhecer os seus irmãos menores, esta condição de comer o irmão menor. E a pessoa pergunta, qual é a diferença entre compaixão, misericórdia e redenção? Compaixão subentende compreensão. Você só pode ter compaixão de um outro quando você compreende aquele outro o suficiente para ter compaixão. Porque quando abre a nossa compreensão, o que nos vem é uma grande compaixão. Neste planeta, quando a gente começa a compreender alguma coisa, vem uma grande compaixão por tudo e por todos neste planeta. Misericórdia é algo que não precisa de compaixão, não precisa de compreensão. A misericórdia é sem compreensão, sem nada. A misericórdia é pura. O cosmos, quando irradia misericórdia, nem está olhando o que nós somos e o que o planeta é. Misericórdia, diferente de compaixão. É claro que a compaixão está embutida na misericórdia, mas a misericórdia é um outro grau. A misericórdia não precisa você compreender nada para ter misericórdia. Você precisa ter misericórdia, irradiar misericórdia sempre.
Porque aí você pode até ir colaborando para que as coisas não fiquem como estão. Mas precisa muita misericórdia. Primeiro compaixão. E depois tu vai se aperfeiçoando e é um ato de misericórdia. E redenção. Redenção é outra coisa. Você passa por uma redenção quando você fez algo que a sua consciência não está aprovando. Então você faz algo oposto àquilo, de forma que você se redime, você equilibra o que você desequilibrou no universo. Então todos nós precisamos de redenção, porque a maioria das nossas ações nós desconhecemos. Tudo aquilo desceu para o nosso subconsciente ou desceu para o nosso inconsciente, não sabemos nada de nós. Nós tivemos centenas de encarnações, só sabemos mal e mal o que se passou nesta. Então imagina o quanto precisamos de redenção. Então tem mantras, tem orações, tem cânticos, tem estudos, enfim, tem tantas ferramentas para nós pedirmos redenção e irmos nos sentindo redimidos, gradualmente, hein? Gradualmente, vamos nos sentindo redimidos. Mas nestas coisas não conta a quantidade, conta a qualidade da coisa, conta a realidade. Então, se nós já percebemos que precisamos de redenção, e se estamos abertos à redenção, vamos nos sentindo de outra forma. A redenção está agindo, a redenção está acontecendo. O que é adoração e se adoração tem a ver com contemplação? O que nós chamamos de adoração é uma forma de nós estarmos observando algo tão atentamente que começamos a absorver as qualidades daquilo que estamos observando. Claro que nós não vamos adorar tudo. Nós vamos adorar algum símbolo e esperamos que seja símbolo de algo evolutivo, evolutivo superior. Então nós estamos diante de um símbolo superior, como possa ser uma imagem de alguma entidade, como possa ser esta imagem que apareceu a Madre Faustina e que foi estampada do Cristo Misericordioso, como pode ser a imagem que Mahindra deixou fotografar uma vez. Uma pessoa estava fazendo uma foto de uma rosa e quando foi revelar a foto, tinha saído uma imagem feminina. Então todos entenderam que aquilo representava Mahindra. Como Mahindra toma uma forma no plano mental, se deixa ver por videntes ou por clarividentes em alguns lugares do planeta que são adequadamente imantados, não, para que isto possa acontecer. Então, diante destas coisas, nós podemos adorar. Adorar quer dizer ficarmos observando com tanta atenção, com tanta observação, com tanto amor, que começamos a receber, começamos a nos comunicar com aquilo que o símbolo representa. Então, se você está fazendo um trabalho de adoração diante de uma imagem de Buda, diante de uma imagem de Cristo, diante de uma imagem de Mahindra, do que quer que seja elevado, se você está adorando aquilo, você está fazendo um exercício de se transformar naquilo, de absorver, de receber daquilo. Você escolheu aquele símbolo para adorar porque você tem intenção de ser como aquilo, não é? Senão você está adorando para quê? Adorando para criar mitos? Não, você está adorando para você se transformar naquilo. Então isto é adoração. Contemplação é outra coisa. Na contemplação, você não tem nenhum motivo para estar fazendo aquilo. Na contemplação pura, você não está querendo nada, como você quer na adoração. Na contemplação,
Você está o mais quieto possível, sem querer nada, e você se considera na frente da fonte da energia. Então eu vou contemplar. Eu esqueço que eu vou contemplar, sento ali e me ponho diante da fonte da energia. Sem querer nada, sem saber de nada, sem querer saber de nada, sem querer coisa alguma, eu estou contemplando. Eu estou diante da fonte da energia, quieto, completamente quieto. Aí vão dizer, é impossível eu ficar completamente quieto. Eu não consigo, mesmo que eu fique paralisado, eu não consigo ficar quieto. Vá contemplar, porque lá você aprende a ficar quieto. Vá contemplar. E vai ver o que acontece. Ninguém pode antecipar o que vai acontecer, você não pode imaginar, não pode antecipar. Você vai contemplar, você está entregue simplesmente de forma pura. É bem diferente. Em uma encarnação, no espaço de uma encarnação, no tempo de uma encarnação, nós temos possibilidade de nos consagrar a certas formas de viver numa encarnação. Nós podemos, por exemplo, nos consagrarmos a fazer um trabalho de sutilizar a nossa matéria. Isto é fundamental. Fazer um trabalho de sutilizar a matéria. E sabemos que um dos modos, um dos processos da nossa matéria ir ficando mais sutil, um dos processos é a oração. Vai tornando a nossa matéria mais sutil. Depois eu tenho que ter uma intenção de fazer um contato com a minha alma, de fazer um contato com o meu ser interior, para que ele eventualmente possa me passar alguma guiança, me passar alguma coisa que me guie. Eu tenho que ter esta intenção. Senão não tem começo isto. E esse trabalho da contemplação pode estar incluído nesta nossa intenção de fazer um contato profundo com a nossa alma através da contemplação. Ali, porém, não temos que ter intenção de nada. Intenção só de estar ali, puro, quieto. E para nós também irmos saindo do ponto em que estamos, porque nós somos como Lázaro. Conhecem Lázaro, aquele da Bíblia? Lázaro estava na tumba, já estava começando a cheirar mal. Nós somos como Lázaros na encarnação. E nós, dentro desta tumba, temos que ter uma intenção, temos que ter um amor por nos tornarmos irmanados com o espírito, com a mônada. E quando começamos a nos sentir irmanados com a mônada, com o espírito, aí vem aquela intenção de ficar irmanado com todo o universo, ficar irmanado com todo o cosmos. Assim que a gente vai trabalhando este material, que somos nós, onde estamos. Depois, isto não fica desinteressante nem monótono, não. Porque aí quando você está nesta firme intenção, disposição de estar unido com o espírito, com a mônada, com o universo, com o cosmos, aí você diz, bom, agora falta eu me sentir unido com o todo. O todo é mais do que o universo, o todo é mais do que o cosmos. Cosmos, universo, tudo isso são coisas materiais. Coisas que existem materialmente. O todo, o tudo, não existe materialmente. Aquilo lá nós temos que ter uma disposição. Podemos achar que não vai acontecer. Tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Porque existem leis superiores, não essas que estão aqui no nosso âmbito. Existem leis superiores que quando você quer uma coisa, ela já é. Isto é uma lei superior. Isto é aplicado em algum nível nosso. Em algum nível nosso isso deve estar aplicado. Agora, existem leis superiores? Sim, existem. Eu gostaria de me comunicar com essas leis superiores. Eu quero saber que leis superiores são essas. Porque se eu fico nas leis que eu conheço,
Eu já estou no ponto das leis que eu conheço. Mas existem leis que representam níveis superiores, que representam realidades mais completas, realidades maiores, realidades mais conscientes para nós. Tudo tem lei, tem lei. E nós temos que ir nos irmanando com estas leis, com intenção. E a intenção atrai o que nós precisamos. E de repente nós vamos até sabendo que leis são essas. A esta altura, nós já temos condições de transcender as coisas do corpo. Já temos condições de transcender. O corpo fica tendo a condição dele, se ele não acompanhou. Há corpos que não acompanham, não tem importância. Aí esses corpos que não acompanham, você tem que transcendê-los. Sem dizer, bom, então fique aí, tá bom, tudo bem, e eu vou, e vai. Transcender esses corpos. Nem todos os corpos a gente tem que transcender tanto, porque às vezes você descobre que você precisa também trabalhar a matéria dos seus corpos. Você tem que ter um amor tão universal, você tem que ter um amor tão amplo, que o material dos seus corpos está incluído aí. E aí vai acontecer, é que depois de 500, 600 anos que você desencarnou, o corpo está ali direitinho, não se alterou. Tem corpos assim. Agora, é preciso que a gente tenha consciência que cada coisa que nós vamos conseguindo da nossa natureza, cada coisa que a gente vai conseguindo, isto é para ser doado. Senão, aquilo entope, aquilo para. Porque isso não é para nós, é para todos, é para tudo isto. Então, o menor sinal de que você saiu do ponto em que estava, cuide de irradiar isto. Cuide de colocar isso à disposição de todos. Porque através das suas ações, através do seu olhar, através dos seus modos, através dos seus gestos, através da sua emanação, você vai transmitindo isto para o outro. Mesmo que ele não tenha condições de escutar isto claramente, ele não tem condições. Mas você pode irradiar, não pode? Se você está fazendo esse trabalho, porque nós irradiamos o que somos. Então temos que ter muita consciência quando dizemos, bom, aqui eu estou ofertando para irradiação. Deixa, o ser superior faz isto. Eu estou irradiando o que eu sou. E muitas vezes, o que nós somos é muito útil para muita gente. Mesmo que a gente ainda seja muito impuro, mas que a gente esteja fazendo este trabalho, quem é mais impuro do que nós, quem precisa mais do que nós, pode receber isto e para ele vai ser bom. Então, nós temos que estar servindo sempre. Sempre entregando aquilo que fazemos ao nosso Eu Supremo. Sempre entregando. Porque aí aquele que vai ficar com dor nas costas, porque chegou perto de nós, se você entregou isso para o Supremo, ele vai cuidar disto. E assim por diante. Com esses passos, se nós resolvêssemos fazer isto, nós iríamos chegando num estado que se chama humildade. Mas para a gente não se iludir, que a gente está sendo tolerante, que a gente está sendo compreensivo, que a gente está sendo compassivo e que por isso está sendo humilde, não. Você pode estar fazendo tudo isto e lá dentro ter um orgulho de estar fazendo isto. Você pode estar muito contente com você mesma porque está fazendo tudo isso. Isto tudo é falta de humildade. Então, é preciso chegar à humildade. E isso a gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante, não preocupado. Bom, nós falamos desde o início, não, que preocupação é inimiga de tudo isto. Quando alguém ficou preocupado, pronto, interrompeu tudo. Está fazendo um trabalho intelectual e nada mais. Então, nós temos esta humildade. Quietude interna, paciência, serenidade, austeridade. Aqui, humildade logo, hein? Porque austeridade, a mente já apresenta uma porção de coisas que não são.
Quando a austeridade, depois que você se tornou humilde, é muito simples. A austeridade é você não cuidar daquilo que não deve ser cuidado. Você cuide daquilo que é, o que você tem que fazer. O que não é, não cuide. Não se envolva com aquilo que não é da sua conta. Você ainda não é onipresente. Quando nós formos onipresentes, que é um raio imaterial, quando nós formos onipresentes, aí nós temos que cuidar de tudo. De outra forma, não como cuidamos. Agora, não somos onipresentes, nem oniscientes, nem onipotentes. Então, vamos ter austeridade. Vamos fazer tudo na medida certa. Nem mais e nem menos. Se você faz um pouco menos do que era para ser feito, você não está sendo austero. E se você faz um pouco mais, você também não está sendo austero. A austeridade é o fiel da balança. Enfim, nós não podemos ser austeros o tempo todo. Porque a gente não sabe o que cai no prato da balança, o que cai no outro prato. Nós temos que estar sempre assim, não? Quem nasceu em balança sabe disso. E esse, então, é um trabalho. Hierarquia angélica não tem nada a ver com nada disso. Nós temos a ver com estas coisas, porque somos da hierarquia humana. A hierarquia angélica não tem nada a ver com estas coisas. E é muito interessante para nós, hein? A hierarquia angélica está em outra evolução. Está ao nosso lado. Veja só. Diferença, não? Está em outra evolução. Está em nosso lado. A ação dessa hierarquia angélica está em um plano espiritual. E ao mesmo tempo está próxima da humanidade da Terra. É um mistério isso para nós. Como é que você pode estar no plano espiritual, lá, mas está lá mesmo, porque sua vida é lá, e você está próxima da Terra ao mesmo tempo, está lidando conosco o tempo todo. Nós, como hierarquia humana, não sei se conseguiríamos isto com a perfeição que eles conseguem. Uma perfeição tão grande que a gente nem percebe a presença deles. Aqui. Aqui tem 900 anjos. Um para cada pessoa. Ninguém percebe. Pensa que ciência. Está no espírito, está aqui, mas está no espírito. Então, esta hierarquia nos estimula. Aqui nós não percebemos nada, porque aqui elas estão só presentes. No plano espiritual é que ela estimula. Lá sim ela estimula. E de lá, ela pode inclusive nos transmitir alguns impulsos de lá. Daqui não. Porque lá ela está além do nosso livre-arbítrio e lá ela não precisa saber se a gente quer ou não quer. Lá ela faz. Lá. Aqui nada. Aqui ela está só presente. Lá, pelas leis de lá, o que ela faz lá pode chegar até o plano etérico do planeta. Até o plano etérico do planeta. Aqui não. Aqui o anjo está presente só. Para nós não ficarmos só no nosso nível pessoal, individual, teríamos que dizer a esta altura que os anjos não são só esses que lidam conosco. Existem anjos que lidam com as nações, com os países. Assim como cada um de nós tem o seu anjo, cada nação tem o seu anjo. E aí se pergunta, mas por que as nações estão no ponto em que estão? E por que nós estamos no ponto em que estamos? Então, se tem um anjo aqui, algo está aqui, eu não percebo, mas algo aqui, eu pessoalmente estou totalmente convencido, embora nunca tenha visto, eu estou totalmente convencido que eu tenho um anjo aqui. Senão não estaria mais nem presente diante de vocês. Eu estou convencido disto. Estou falando porque sei disso. E assim também deve ter o anjo de cada nação. Porque nós vemos sempre o que não apareceu. Mas nós não vimos o que não aconteceu para a nação. Nós não vimos o que não aconteceu conosco e que poderia ter acontecido. Isso nós não vemos, porque não aconteceu.
Nós não vemos o que poderia acontecer com certas nações. Não vemos. O que não aconteceu? Ainda não. Parece que aquilo que nós chamamos de Rainha dos Anjos, ou que na Índia se chama de Rei do Firmamento, Indra, Rei do Firmamento, Mahindra, Rainha de tudo, isto pode conseguir que o anjo evite alguma coisa para uma nação. Eu não sei se é o anjo, porque acima dos anjos está a regência do firmamento, de tudo. É quando nós estamos bem concentrados nas nossas realidades internas, coisa que não é muito comum. É quando nós, concentrados na nossa realidade interna, não estamos com conflito algum, nós começamos a perceber a energia angélica. Então não é que ela fique sempre oculta. Fica oculta para nós. Mas quando nós estamos concentrados fielmente na nossa energia interna, sem conflitos, começamos a perceber isto. Alguns místicos não mentiram, não. Alguns místicos não mentiram. Maria não inventou que um arcanjo veio lhe dizer alguma coisa. Ela não inventou aquilo. Se algum místico esteve diante de anjos, não mentiu certamente. Esta hierarquia, portanto, estes anjos, não se detêm diante do caos em níveis materiais. Com isso nós podemos contar. A hierarquia espiritual já nos avisou que quando o caos começar mais intensamente, que eles vão ter que se afastar. Eles já anunciaram isso, nós já sabemos disso. Nós temos a hierarquia espiritual fazendo as coisas que nós devíamos estar fazendo e que não fazemos e que eles estão fazendo por nós, porque ainda é possível. Mas já estão nos avisando que daqui a pouco eles vão ter que se afastar um pouco. Porque a tarefa deles vai ter que se ampliar e eles não podem estar mesclados com o que se passa aqui. Isso nós já estamos avisados. E se não estamos tomando providências, é porque não queremos. Não é por falta de aviso. Então, a hierarquia angélica, nós dissemos que não é como a hierarquia humana. A hierarquia nossa espiritual, nossos irmãos maiores, alguns deles vieram da linha humana. Alguns, não todos. Outros entraram na linha humana a título de sacrifício cósmico. Mas outros não são da linha humana, não. Então, eles são de outra linha, não são como os anjos. Não há duplicidade na criação. Criação é infinita. Então, tem a hierarquia angélica, tem a hierarquia humana, tem os irmãos do cosmos. Isto tudo é muito ordenado dentro da criação. A hierarquia angélica, e portanto o anjo que está do nosso lado, não se afasta, não se detém, não se ausenta, mesmo que a gente cometa os maiores enganos, mesmo que a gente faça tudo aquilo que não devia fazer, o anjo está ali. É óbvio que ele não pode te impedir, não é? Ele não pode segurar a sua mão, ele não pode segurar a sua energia. Isso ele não pode fazer. Não é tarefa dele. A tarefa dele é estar ali. E se aqui se cria um caos, se o planeta entra em transição, os anjos estão todos aí. Todos. Eles não têm nada a ver com o caos. Eles são outra coisa. Eles não são materiais. Num ciclo futuro, na nova Terra, na nova humanidade, nós vamos estar um pouco transformados. E aí teremos transcendido isto que hoje nos escraviza, que é o nosso plano mental. Na nova Terra, a nova humanidade terá transcendido esta situação de ser mental, de estar no mental. E quando nós não formos mais mentais, quando nós estivermos num nível intuicional, estivermos em um nível espiritual
que dispomos deles, estão aguardando que a gente chegue lá. Aí nós contaremos com esta hierarquia para prosseguirmos. Ali nós vamos contar com elas. Hoje não podemos contar porque mal sabemos que ela está aí, mal sentimos, mal acreditamos. Como vamos contar com ela? Podemos sim, alguns podem contar e estarem se relacionando, mas na nova humanidade nós estaremos contando com esta hierarquia para irmos desenvolvendo o que temos que desenvolver. Aí a Terra vai ser outra. Aí o universo vai ser outro. Porque nós estamos espalhados por todo o universo e a hierarquia angélica também. No universo imaterial e nós no universo material. E tudo isso vai evoluir. Tudo isso vai evoluir. E nós seremos colaboradores desta evolução. Porque aí estaremos fazendo juntos. Mas estaremos fazendo juntos conscientemente. Então vamos nos preparar para isso. Helena Blavatsky revelava algumas coisas e algumas coisas que ela revelava podem nos ajudar bastante. Por exemplo, ela dizia que isto para nós que é tão misterioso, que são os anjos, que eles são em 33 grupos. O 33 é uma constante no universo. Então os anjos são em 33 grupos. E aí acho que alguém perguntou, mas quantos anjos existem? Eu não sei em que condições ela respondeu, mas ela disse que existem 330 milhões de anjos. 330 milhões de anjos. Num certo nível. Como nós podemos dizer, existem 330 milhões de pessoas, mas aonde? Em que âmbito isto? Porque esses números são infinitos, esses números são simbólicos. Mas para nos dar ideia do que isto representa como conjunto de graça, conjunto de milagre, conjunto de desconhecido para nós. São 33 grupos, 330 milhões deles. Quem está dizendo isso é Blavatsky, não sou eu. Não é que eu duvide, não. Estou apenas repetindo. Mas é um dado que eu, sabendo, não podia deixar de repetir. Senão ele não teria vindo parar na minha mão ontem. Se veio parar na minha mão, então estou repetindo. E veio também isto de que Mahindra ou Indra, o rei do firmamento, é o dirigente desses anjos todos. Porque um pouco nós gostamos de dar nome às coisas para podermos acreditar. E segundo que na Índia havia seres contato um pouco especiais. Não só seres contatos, mas na Índia havia seres até de outros mundos encarnados lá. E se lá se conhece Indra ou Mahindra, aqui nós podemos saber que Indra existe. E que Indra é o rei disto tudo. A palavra rei não é usada como a gente diz a rainha da Inglaterra, não. A palavra rei é uma coisa muito séria. A palavra rei quer dizer uma consciência completa naquilo que tem que ser. Um rei. Então vejam os reis da terra o que são. Que mentiras, que atores são. Atores de burleta. Então um rei é aquilo que é a consciência daquilo que é. E isso tudo tem um rei, tem um regente.